Fala galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Okla, novamente dando continuidade à nossa introdução de Linux. Hoje a gente vai estar falando sobre um assunto bastante importante, que é a gestão de usuários e as permissões que você pode estar dando a usuários, a arquivos e tudo mais. Então senta aí, abre teu caderninho, abre teu bloco de notas, que hoje a gente vai ter bastante assunto, e um assunto às vezes até um pouco massivo, porque você fica assim, caramba, que é isso, que é tanta informação, isso, aquilo. Então, vamos lá, vamos seguir essa estrutura para você entender mais sobre o assunto, tá? A primeira coisa que você precisa entender é que o Linux, vou até abrir meu bloco de notas, que o Linux ele tem usuários e ele tem grupos, tá? Então, a partir do momento em que você cria um usuário, por padrão, ele cria um grupo com o mesmo nome. Então, se eu criar um usuário chamado Rafael, ele vai criar um grupo chamado Rafael. Como é que eu comprovo isso na prática? Vamos lá. Para poder se adicionar um novo usuário, você tem duas formas. Vou até fazer um tracinho aqui. Tu tem o comando add-user e tem o comando user-add. Parece meio estranho, né? Esses dois comandos seriam um contra do outro, mas eles geralmente trabalham de formas distintas, tá? Então vamos usar aqui o add-user. Add-user. Ó, vou dar um help aqui rapidão nele só pra gente entender quais as possibilidades desse comando. Então, add-user, eu posso personalizar um SUID, né? Um SUID não, um UID. O que é o UID, pessoal? O UID é como se fosse uma identificação única do usuário. Porque no sistema pode ter variações de Rafael. Pode ter Rafael com dois L's. Eu sei que é muito difícil essa probabilidade, mas só para vocês entenderem que pode existir alterações, ou até em algum caso muito específico, de estar o nome Rafael, mesmo que o usuário seja diferente, mas ter vários nomes de Rafael diferentes, e aí você, para evitar esse tipo de coisa, você pode atribuir, na verdade é uma questão até de segurança, de você atribuir um UID específico. E aí você também pode acontecer situações em que um usuário foi removido e uma determinada pasta está atribuída a um UID específico. E aí você pode criar um outro usuário novamente para o quê? Para assumir aquele UID, tá? Que foi, digamos assim, distinto, que foi morto, que foi destronado. Assim. Então até nisso você tem que ter muito cuidado nesse processo de gestão para evitar que você, no processo de remover um usuário, deixe alguma pasta daquele usuário com o ID setado. A gente vai já ver mais detalhes sobre isso, tá? Mas eu não quero me adentrar muito nessa parte das configurações mais avançadas de usuário, não, tá? Eu posso colocar um comentário sobre ele, eu posso também atribuir ele a um GID, que é a mesma coisa do ID, só que esse aqui é para o usuário e esse aqui é para o grupo de usuário. Eu posso personalizar o shell, ou seja, vamos supor que eu não queira que aquele usuário entre com o shell do bash. Eu quero que ele entre por padrão com os SH. Eu posso personalizar já um shell por isso aqui. Ou eu posso criar personalizado um shell. Posso criar um mini shell lá em Python, com uma linguagem de programação Python, uma linguagem de programação em Bash, um script, um shell script, e botar para ele, toda vez que logar, ele acionar esse script shell. Então eu posso também fazer dessa forma. Eu posso desabilitar o login, ou seja, eu crio o usuário, mas automaticamente desabilito para ele não poder entrar. Né? Eu posso também criar esse usuário sem a opção de criar o home lá na barra home. Como eu tinha até comentado, acho que na segunda aula, que você não deve considerar os usuários pelo barra home. Por quê? Porque eu posso criar um usuário sem o barra home. Ou eu posso criar o usuário com barra home personalizado. Ou seja, eu não quero que ele vá lá para o barra home, eu quero que ele vá lá para o USR, por exemplo. Então eu consigo criar todas essas opções aqui de configuração e ele vai me pedindo isso, eu posso setar automaticamente isso no processo de criação. Então vamos lá. Então, sabendo disso, eu vou dar um add-user. Aí ele me pergunta, ó, pelo menos um nome ou dois nomes são permitidos. Então, ele me pergunta aqui qual é o nome do usuário que eu quero criar. Beleza. Então, vamos dar aqui de Rafael. Pronto. Ele, ó, o que aconteceu? Ele adicionou o usuário Rafael. Ele adicionou um novo grupo chamado Rafael. Aqui, pessoal, é o GID que ele criou, ó. Então, ele criou um GID 1000, que é a identificação daquele grupo. Ele adicionou o usuário Rafael, aqui é o UID, ao grupo Rafael. Ou seja, ele adicionou Rafael ao seu grupo. Ele criou automaticamente um diretório lá no barra home, ó, chamado Rafael. Ele copiou alguns arquivos de barra etc scale Esse scale, essa pasta, pessoal,
contém dentro dela aqueles arquivos que geralmente ficam ocultos dentro do usuário, aquele bash rc, profile, ou seja, ele já copia toda essa estrutura que está meio que semi-pronta, ou seja, os modelos de configuração que estão lá, copiam para dentro de todo novo usuário. Isso aí é interessante, que caso você queira fazer um ajuste global no processo de criação, ou definir determinadas características para toda vez que um usuário novo ele se logar no sistema, ou ele seja criado, você colocar uma configuração personalizada, por exemplo, no bash rc, para que toda vez que ele logar faça determinada coisa. Então você pode personalizar esses arquivos do /etc, /scale. Então é uma parte bastante interessante quando você quer generalizar um processo de configuração, tá? Então eu vou colocar aqui uma senha, vou repetir essa senha. Ele falou que a senha autenticação token está com erro, as senhas não batem. Legal. Espera ainda. Taranana. Ok, agora as senhas bateram. E aí ele pergunta agora qual é o seu nome, né? Eu vou botar aqui Rafael Pereira da Silva. Seu room number. O room number seria, sei lá, se você trabalha numa empresa, você vai estar colocando a sala do cara, né? Tipo, sala 01. Work number. Certo? Home number. Outras informações que sejam interessantes, enfim. Então, voltando ao que eu tinha comentado. Toda vez, por padrão, que eu crio um usuário, ele cria um grupo com o mesmo usuário, com o mesmo nome. Toda vez que eu crio um usuário, o Linux também cria um grupo e atribui esse usuário a esse mesmo grupo. Então, se ele cria um usuário Rafael, ele cria um grupo Rafael. Se ele cria um usuário Rafael, ele cria um grupo Rafael e atribui um Rafael ao grupo Rafael. Entendeu? Todo tranquilo até aqui? Beleza. Agora, sabendo disso, vamos analisar umas coisas. Por exemplo, aqui eu tenho dois arquivos, tá? Eu vou até sair dessa pasta, porque aqui, quando eu estou numa pasta do Windows, ele meio que seta tudo como permissão de tudo. Então não quero fazer isso. Vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta lá no root com o nome de teste. Pronto. Vou entrar nessa pasta teste. E agora eu vou dar um ls. Vou copiar aqueles arquivos que estão lá em MNT Linux pra cá. Beleza. Então pronto. Eu queria só ter arquivos aqui pra mostrar pra vocês algumas coisas, tá? Então quando eu dou ls, -lsa, lembrando que o LSA é pra mostrar arquivos ocultos, o L pra mostrar em modo lista, não é nem precisar do A. Só o L, acho que já serviria pra gente. O L e o S, -ls. Tá? Vou dar um Enter. O que tá sendo mostrado aqui que a gente ainda não tinha comentado? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho como saída aqui seria um 4 e teria um 29404. O que seria isso? Então o que seria essa primeira informação que vocês estão vendo aqui? Isso aqui, pessoal, é a quantidade de blocos que esse arquivo está ocupando, tá? Não vou falar tecnicamente o que é um bloco, porque é um assunto mais avançado, vai ficar específico para nossa introdução ao Linux avançada, tá? Então, eu não vou querer adentrar nisso, até porque é um assunto mais complexo, precisa entender como é que funciona hardware, como é que funciona... Ele vai ter uma introdução sobre hardware, então vai ter muita coisa pela frente, pessoal. Acompanhe o canal, que eu espero aí ter bastante tempo para compartilhar todos esses assuntos com vocês, tá bom? Então, continuando aqui a questão. Então, aqui eu tenho a quantidade de blocos, e aqui vem a parte importante que a gente precisa entender de forma clara. O que é esse monte de tracinho, de X, de R, que tem sido mostrado aqui? Então, vou pegar aqui esse primeiro cara, vou colocar aqui no nosso bloco. E a primeira letrinha, eu já sei que em algumas situações ele me diz algumas coisas. A gente já tinha comentado sobre isso. A primeira letra, eu posso até meio que alavancar aqui a primeira. Não sei se vai ficar claro, né? Vou botar um pipe aqui. E depois um assim. Não, bota um pipe assim. Acho que dá pra entender, né? Ó. Essa primeira letra, ela se refere, na verdade, essa primeira letra, ele mostra quando é um diretório de, quando é um link simbólico. A gente já falou um pouco sobre link simbólico, é quando ele aponta para um outro arquivo, né? Então ele é representado como um S. E ele também mostra, outra coisinha também. É um diretório, link simbólico,
quando ele mostra uma terceira. São link simbólico, diretório. Olha, esqueci, pessoal. Esqueci mesmo, agora mesmo. Já eu lembro. Ó, ele mostra quando ele é um diretório D, quando é um link simbólico, e quando ele tem nada, quando ele é um traço, isso quer dizer que ele é um arquivo. Tá? Então, isso claramente já te diz uma coisa. Agora, o que são os demais? Então eu tenho aqui 3, 6, 9. Então se eu for pegar esse aqui de novo e repetir aqui embaixo, e fazer uma pequena separação aqui, eu vou ter esse primeiro bloco. Agora eu vou dar um espaço, um pipe e um underline. Esse primeiro bloco é de usuários. Esse segundo bloco, aí eu vou fazer assim, porque eu sou esperto, é bloco de grupos, tá? E o terceiro bloco, não é bloco de carnaval, tá? Refere-se aos dos outros usuários cadastrados ou não cadastrados, outros usuários que não, na verdade, aos outros usuários cadastrados, que são cadastrados. Até para você visualizar alguma coisa, você precisa ter um usuário, nem que seja um usuário guest, assim, um usuário básico do sistema, mas ele precisa ter um usuário no mínimo para poder visualizar alguma coisa, senão ele não vai dar permissão, tá? Então vamos lá. Ou seja, se eu tenho aqui 3 grupinhos, eu já percebi que eu tenho aqui, ó, vamos lá, voltando para cá. Esse cara, ele diz que esse arquivo, o dono desse arquivo é o root, tá? O grupo desse arquivo é o root. Lembra lá que eu fiz um arquivo, eu fiz um usuário, ele criou um usuário, criou um grupo com o mesmo nome, mesma coisa é o root. Eu vou ter um usuário chamado root e vou ter um grupo chamado root. Então nesse caso, tanto o usuário dono daquele arquivo como o grupo que ele pertence é root, tá? E o último, que teoricamente não aparece, que seria os outros. Quem são os outros? Todo mundo que não é root, que não está no grupo root, ou seja, qualquer outro usuário. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Então eu tenho sempre o usuário, o grupo root. Então eu posso ter outros usuários aqui dentro desse grupo. Como eu tinha feito uma analogia lá atrás com o setor de TI, né? Eu posso ter um grupo setor de TI e dentro desse grupo setor de TI eu vou estar colocando os meus usuários que pertencem àquele grupo. Depois eu posso vir num arquivo desse e, em vez de eu setar usuário por usuário, eu digo não. Esse arquivo ele pode ser modificado pelo arquivo, pelos usuários root, pelo usuário root e pelo grupo TI. Ou seja, todo mundo que tem permissão, então tá dentro do grupo, eu posso setar permissões específicas. E essas permissões são exibidas aqui, ó, através dessas letrinhas. Ficou complicado? Vamos lá, vamos voltar pro bloco de notas. Que esse assunto, como eu falei, é um assunto bem extenso e complicado, tá? Então, voltando aqui. Então, imagine só. Aí só recapitulando a situação. Então, se eu tenho aqui usuário root e as 3 primeiras letrinhas desse bloco refere-se ou é relacionado ao usuário, então aqui esses 3 se relaciona a esse cara aqui, ó, que é o usuário. Esses outros 3 se relacionam a esse aqui, ó, que é o grupo. E esses 3 últimos são as permissões que são atribuídas às pessoas que não estão dentro do grupo ou que não é root. Então imagina só que eu acabei de criar o usuário Rafael. O usuário Rafael é o root? Não, ele não é o usuário root, ele é outro usuário. O usuário Rafael tá dentro do grupo root? Não, eu não coloquei ele dentro do grupo root. Então se ele não é o usuário root e não tá dentro do grupo root, então ele pertence aos outros. Se ele pertence aos outros usuários do sistema, ele vai ter essas permissões aqui. E o que são essas permissões? Pessoal, o R é de read. Permissões. R, read. Leitura. Aí vem W, write. Gravação. X é execute ou execução. Vamos lá então entender o que é cada um. Um usuário com permissão de leitura, ele pode apenas ler o conteúdo do arquivo. Certo?
vão ter vários arquivos, por exemplo, no meu sistema, que eles vão estar apenas com permissão de leitura. Vamos dar um deles, vou mostrar para vocês um deles. Vou dar um ls, -ls, /etc, /pswd. Esse arquivo, pessoal, ele salva ou guarda tudo que todos os usuários que tem no sistema. Então ele é um arquivo crítico. Então se ele é um arquivo crítico, ele não pode um usuário comum, um usuário recém-criado, poder modificar esse arquivo, tá? Apenas o root ou alguns usuários com permissão de sudo, que é um outro comando que a gente não viu ainda, mas a gente vai já ver, tá? Utilizar ou ler ou modificar esse arquivo, ou ler esse arquivo, modificar na verdade, tá? Então eu vou dar um ls -ls, e o que ele me falou aqui, ó? O root, que é o dono, ele pode ler e escrever dentro desse arquivo, mas ele não tem permissão aqui, ó, de execução. Então nada que for colocado aqui dentro, né, se eu substituísse o conteúdo daqui que não tem nada a ver, mas colocasse um script dentro, ele não ia ser executado por padrão pelo sistema, porque ele não tem permissão de execução, tá? Vamos voltar aqui. Agora o grupo root, ele tem permissão de quê, pessoal? Apenas de ler. Os outros usuários, eles têm permissão de quê? Apenas de ler. Então, se eu entrasse em um outro usuário, para fazer isso, ó, nesse momento eu estou como root. Vou usar o su Rafael. O su permite eu entrar em outro usuário. Ó, entrei no usuário Rafael agora. Tá vendo? Estou agora com um prompt de cifrãozinho. Então eu sou um usuário comum. Então se eu estou com um usuário comum, vou tentar ler esse arquivo agora. cat etc pswd. Consegui ler. Por quê? Porque eu sou um usuário outros. Eu estou no grupo outros. E ele, como a gente viu, eu tenho permissão de leitura. Cadê ele aqui que a gente tinha visto? Aqui, ó. Agora vamos tentar modificar ele, como a gente já viu alguns comandos. Vou dar um echo e jogar tipo oclar modified, modificando pswd. Vamos tentar jogar isso para dentro do pswd. O que aconteceu? Eu não consigo. Por quê? Porque eu não tenho permissão para gravar, tá? Então, entendam essas questões. Sempre eu vou ter os arquivos, então eu vou dar um Ctrl D aqui para sair, voltar para o root. Sempre eu vou ter o arquivo. Esse arquivo, o primeiro vai definir se ele é um diretório, se ele é um arquivo, se ele é um link simbólico. Os 3 primeiros caracteres a seguir vão definir as permissões de root. Então as permissões de root, pessoal, como você pode ver, o root, que é o dono do arquivo, ele pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa no arquivo. Agora, os usuários que estão no grupo root só podem ler e executar. E os outros, que são o Rafael, por exemplo, ele poderia ler e executar esse arquivo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos mudar as permissões dos outros? Como é que eu faria isso? Eu posso usar na verdade tem várias maneiras de fazer isso, mas eu vou usar o chmod para poder modificar esses arquivos. Para isso, vamos lá. Eu quero que, vamos digitar chmod, eu quero que o usuário, que é, não, na verdade eu quero que os outros, que eu posso considerar O, uma loucura, viu? Isso aqui rapaz, eu falei que essa aula ia ser complicada, viu? Ó, o O é order. Vou até botar aqui também. Botar letras do chmod. Tá? Eu tenho o que a gente chama de Hugo. Hugo refere-se a user. G de group. E O de order. Beleza? Então aqui, ó. Letras. Então o que eu estou modificando agora, nesse momento, com chmod é o que? O order. Eu quero modificar apenas isso aqui, ó. Esse finalzinho aqui, ó. Não quero, o resto vai ficar igual, tá? Então, vamos aqui modificar com o order. O order, ele não tem permissão, ele só tem permissão de leitura, mas não tem permissão de gravação. Vou fazer o seguinte, chmod, vou botar, eu quero adicionar uma permissão, então eu vou adicionar mais W. O W é de quê? O W é de write. Então a gente já sabe, o que eu estou fazendo? Estou dizendo, o chmod, eu quero que o usuário outros adicione a propriedade de write. Em qual arquivo? No arquivo saída. Então vamos colocar o arquivo saída. Vou dar um enter. Agora, vou dar um ls -ls. Olha o que aconteceu.
O resto das permissões, ó, continua igual, ó. O de usuário, o de grupo e, por fim, os de outros. O de outros, ó, mudou. Agora, qualquer pessoa pode modificar esse meu arquivo. Então, vamos mudar de novo pro Rafael. Beleza, vou dar um ls -ls. Antes, se eu tentasse modificar esse arquivo, porque eu não sou root, eu não pertenço ao grupo root, mas eu sou outros. Antes eu não conseguiria modificar, eu conseguiria apenas ler, como é o caso do strange list aqui. Então esse strange list, não tem strange, então é strange, né? Enfim, o nome que tá aí. Então se eu tentasse dar um echo aqui, ó, alguma coisa, pra dentro do stranger, por exemplo, agora, que eu não tenho permissão, ele vai me dar permissão denied, ou seja, eu não tenho permissão. Agora, se eu fizer essa mesma coisa pro saída, ele vai analisar, beleza, o Rafael, ele é root? Não. Ele tá dentro do grupo root? Não. Mas ele pertence aos outros? Pertence. Ele tem permissão de gravação? Tem. Ok. Vou deixar executar. Entenderam a lógica? A grande questão em cima dessas permissões, pessoal, isso aqui é grandioso. Isso aqui, se vocês saírem dessa aula entendendo questões de permissão, vocês vão ter, assim, vão sair de um nível básico para um nível bem mais avançado, tá? Então, a partir disso, você pode começar a brincar com tudo isso, tá? Então, se eu der um ls -lsa, você vai começar a entender tudo. Olha que legal. Eu tenho aqui, ó, eu tenho a minha pasta. A minha pasta atual, o root, ó, ele consegue, ó, já sei que é um diretório, ele consegue ler, escrever, gravar, o grupo consegue ler e executar, e o último cara ele consegue ler e executar. Agora, se eu quisesse assim, não, o Ocla, eu não quero que o usuário Rafael, eu quero que ele nem veja esse arquivo sair. Eu não quero que ele nem veja esse arquivo strange list. Ele nem tem permissão de saber que ele existe. Será que eu conseguiria? Vamos tentar ver. O que eu vou fazer então? Vou sair do Rafael, vou para um usuário que tem permissão sobre aquele arquivo, tá? Lembrando que essas permissões, eu estou usando o root, que é o cara que tem mais permissão no sistema. Então ele é o aconselhável para me atribuir permissões, ou um usuário com mais permissão que o seu, para você atribuir permissões para o usuário, para aquele arquivo que você quer que uma pessoa não mexa, por exemplo, tá? Então o que eu vou fazer, ó? Mesma coisa, chmod. Agora os outros, eu quero tirar permissão. Então, ó, menos. Eu não quero que ele nem seja lido, nem que ele seja gravado, e nem que seja executado. E qual é o arquivo? O strange list. Dou um ls -lsa. ls, na verdade. Olha como é que ficou. Se eu entrar em Rafael, o que vai acontecer? Vamos ver se esse arquivo vai sumir. Opa. Perdão. cd teste. Su Rafael. Dá um ls -ls. Ó. Eu consigo ainda identificar o arquivo. Ele ainda está aí. Tá? Mas, se eu tentar pelo menos ler ele, ó, não tenho permissão. Não consigo fazer nada com esse arquivo. Só consigo saber que ele existe aí. Tá? Se você tem a intenção de ocultar esse arquivo, a melhor maneira é você atribuir essas mesmas permissões a uma pasta. Porque aí a pasta, você quando colocar dentro de uma pasta que você não pode ler, ele não vai conseguir nem entrar na pasta para listar o que está dentro. Tá? Então essa é a lógica. Eu tenho uma pasta, mas aí cuidado também com falhas de permissão. Você pode chegar assim e dizer assim, beleza, configurei lá uma permissão no sistema e disse que ninguém vai poder nem ler esse arquivo. Mas, aí você quando você olha as permissões de diretório, porque quem dá a permissão, digamos, pai, é o diretório. Então o diretório aqui, olha que engraçado, ó. O diretório ele permite ser lido, ó. Então por isso que eu ainda consigo visualizar o arquivo. Então vamos lá, vamos voltar aqui de novo. Se eu atribuir agora, dá um Ctrl D, um chmod -o, só que agora eu não quero passar o arquivo, eu quero passar a pasta, que eu estou atual. Eu ainda consigo listar, ó. Agora se, de novo, acontece, na verdade família, é porque eu estou trocando de usuários, aí ele... Se eu quiser agora entrar no Su Rafael, aliás, deixa eu sair daqui, deixa eu entrar no teste. E agora se eu quiser listar, vou entrar aqui no Su Rafael. Ó, tô dentro do teste, mas vou tentar listar. Não consigo. Agora o problema é esse. O problema é que agora eu também não consigo visualizar nada. Mas vocês lembram que tem um arquivo lá dentro? Que tinha permissão? Eu tinha permissão de ler um arquivo lá dentro, mas ele não me deixa, tá?
Alguém lembra o nome do arquivo? Deixa eu ver aqui. É porque o terminal tá novo, né? Então deixa eu sair daqui. Ó, dá uma olhada essa. Eu tenho um saída. O saída aqui, olha que legal. Eu tenho permissão até de modificar ele. Mas aí, voltando pro Rafael, sou Rafael. Eu tô dentro da pasta. Agora deixa eu ver se eu consigo ler o saída. Ó, eu não consigo dar tab, porque ele não sabe que aquele arquivo existe lá. Ó. Ou seja, vocês perceberam que a pasta tem mais poder do que o arquivo. Então não adianta você setar permissões, a não ser que seja uma permissão muito específica no arquivo. Você também tem que se preocupar com a pasta pai da pasta pai. Então toda a estrutura ela precisa ser hierárquica, tá? Então temos também aqui no chmod essas opções aqui, ó. O "-r", quando você quer atribuir permissões aos arquivos, a pasta, todas as subpastas e seus arquivos subsequentes. Então você quer atribuir uma permissão completa para dentro, você não quer ir setando de pasta por pasta. Então você consegue fazer isso também, tá? Eu acho que de chmod é isso, tá? Acho que só não, tá errado. Acho que só não falei aqui sobre a questão da execução, que é o X, mas aí a gente vai estar falando isso quando a gente estiver falando sobre scripts, né? Criando scripts para poder... Aí você precisa dar permissão de execução para aqueles scripts serem rodados, né? Mas agora acredito que não seja uma questão tão crítica, tá? Então, bloco de usuários, bloco de grupos. Então, voltando aqui só para a gente terminar sobre a visualização. Então, aqui eu consigo visualizar os usuários, eu consigo visualizar o tamanho deles, ó, usando o A, né? Eu consigo visualizar o tamanho em bytes daqueles arquivos, ó. Esse arquivo aqui, ele é 13 bytes, esse aqui tem 29.200, não, 2 milhões na verdade, de bytes. Aqui é a última hora que o arquivo foi modificado, tá? Então, no caso, eu fiz a cópia de lá, né, do local, então eu fiz uma nova aqui, então automaticamente a hora fica atribuída ao que a gente copiou, e aqui foi o arquivo lá que eu modifiquei com o eco, né, porque eu tinha permissão, então ele ficou 1721. Beleza? Agora, continuando aqui o processo. Eu posso também usar o shell. Falha, meu Deus. Não. Era ainda. C-H-O-N. Shell. Que shell é basicamente dono. Eu posso mudar quem é o dono daquele arquivo. Certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o saída, que o usuário é o root, o dono do usuário root, e o grupo é root. Mas eu digo assim, não, mas eu quero fazer o seguinte, eu quero que as pessoas que estão dentro do grupo root possam modificar, mas eu quero que um usuário específico tenha permissão de ler, gravar e executar. Que eu quero, por exemplo, fazer isso aqui no strange list. Ou seja, eu quero que o usuário Rafael, apenas o usuário Rafael, que não os outros, todos os outros, não vou dar permissão para todos os outros, eu quero apenas que um usuário específico tenha permissão de ler, executar e gravar. E esse usuário é o Rafael. Então eu uso o shell, aí eu digo o seguinte, eu quero que apenas o Rafael, dois pontos. Ou seja, esse cara, os dois pontos, eles determinam, pessoal, eu posso fazer assim, completo, ó. Aí eu vou passar o grupo, o usuário e o grupo, tá? Ou eu posso fazer só assim quando eu quero personalizar só o usuário, quero manter o grupo que já está. Mas também não tem problema nenhum se você reescrever o que já está lá, tá? E aí eu vou passar o nome do arquivo, que é o strange list. Ó, mudei, dou um SLSA, e aí vocês vão perceber agora que o dono do arquivo é o Rafael. O grupo, ou seja, todo mundo que está dentro do grupo vai poder modificar, aliás, vai poder, na verdade, ó, ler e executar. E os outros, que são os outros usuários do sistema, não vão poder fazer nada, nem ler, tá? Então vamos fazer um teste. Vamos dar um... Primeiro acho que eu tenho que tirar as permissões de lá. Não, tá certo. Vou entrar com o Rafael. Ah, mas a pasta eu não consigo ler. A pasta acho que eu não consigo ler, quer ver? Não consigo. Tenho que dar permissão de pasta. Então vou fazer o seguinte. Eu vou dar permissão apenas de leitura para os outros. Minha pasta, eu quero só que seja o read, beleza? Agora, de novo, mano. Sorry, pessoal, porque eu tô deslogando e logando aqui, aí tá acontecendo isso. Teste. Agora eu dou o su Rafael, vou dar um ls. Como assim, jovem? Pera ainda, ls plus lsa. Os outros podem ler.
Os outros podem ler, né? Read. Write, execute. Estranho. Deixa eu entrar de novo. Sul. Rafael. Olha que estranho. CD. CD teste. 3 dias depois... Bom, galera, seguinte, tava batendo cabeça aqui com um detalhezinho que eu tinha esquecido dessa característica, tá? Então, quando eu tava aqui dentro da pasta teste, eu tinha atribuído aqui a minha pasta, ó, minha pasta local, ou seja, a pasta que eu estou nesse momento, apenas a permissão de leitura. E aí, o que aconteceu nessa situação? Quando eu saí do usuário root para entrar no Rafael, e eu tentei listar essa pasta, ou seja, teoricamente o read, por estar nos outros, eu precisaria listar essa pasta. Só que tem um detalhe, toda vez que eu dou ls nessa pasta, ou seja, eu estou executando alguma coisa dentro dessa pasta, ou seja, eu estou executando um comando dentro dessa pasta. Então, por causa disso, ele não me traz permissão, porque o ls vai tentar listar, ele diz, o diretório diz, não, você não tem permissão de executar nada, nem um binário aqui dentro. Então, se eu não tenho permissão, automaticamente o ls não mostra nada e dá o erro. Então, toda pasta, no mínimo, precisa ter uma permissão de execução para poder ser listada, tá? Então, dando continuidade aqui, então a permissão de diretório, ela tem que vir sempre com a permissão de execução. Para quê? Para que seja possível executar. Engraçado que ele deveria fazer o seguinte, ele deveria me permitir pelo menos entrar. A diferença de um para o outro deveria ser isso. Mas nem isso ele consegue. Mas na verdade, nem isso eu consigo. Porque, beleza, que você não vai poder executar. Ok, entendo. Mas entrar, eu estou fora. Então eu quero entrar naquela pasta. Enfim, é uma permissão do sistema que ele utiliza aí para poder garantir nessas questões aí mais tranquilidade, mais segurança, né? Então, ó, vou dar um chmode agora mais x. Ó, vou botar aqui mais agora. X ao ponto. Dou ls menos ls. Outros tendo permissão de ler e executar comando aqui dentro. Então eu vou dar um su Rafael. Agora eu consigo listar aqui dentro, ó. Tá? ls menos lsa. Por quê? Porque eu pertenço aos outros que tem permissão de leitura e execução. Fazendo isso, eu consigo agora, ó, o Rafael aqui, ele é o dono do arquivo. Então eu consigo ler esse arquivo. Se eu consigo ler esse arquivo, executar e gravar, então eu posso fazer o que eu quiser com esse arquivo aqui, tá bom? Outra coisa também, diferente lá dos outros, quando eu pertencia aos outros, não tinha permissão de nada. Então vamos fazer um teste aqui. Então se der um echo, teste para strange. Então eu vou jogar essa saída no final do strange list, que é o arquivo que eu quero modificar. Pronto. Então se eu der um cat agora no strange list, lá no finalzinho vai, ó, teste para strange. Ok, pessoal. Então, hoje, o que a gente tanto viu? A gente viu que... lembrando que o shell também, ele tem a opção "-r", de recursivo também. Então eu consigo fazer esse processo para dentro também, seus subdiretórios e tudo mais, tá bom? Então vamos lá para nossa recapitulação. A gente já viu que é possível criar usuários. Esses usuários, sempre que são criados, aí eu posso usar o add user ou o user add. A gente usou o add user, espero que vocês usem o user add, mas resumidamente a mesma coisa, tá? Só que, se eu não me engano, com menos etapas. Um tem um assistente, outro não tem. É mais ou menos isso, tá? E aí, toda vez que você cria um usuário, ele cria um grupo, a não ser que você personalize isso, mas ele cria um grupo com o mesmo nome, tá? Todos os arquivos do sistema, eles têm essas letrinhas que... O primeiro caractere se refere ao diretório. Se ele é diretório, ele tem um D. Se ele é um link simbólico, é um S. E quando ele é um arquivo, ele fica um traço. Os outros 9 itens, se separados, eles pertencem ao bloco de permissões de usuário, o bloco de permissões de grupo e o ultra de bloco de permissões de outros usuários do sistema. Ok? As permissões das letrinhas, elas podem ser read de leitura, W de gravação e X de execute, certo? E caso você queira mudar essas letrinhas, você pode estar fazendo através dos símbolos aqui, U, G e O, adicionando o parâmetro mais ou menos e colocando as permissões que você quer nessa mesma ordem, com essas mesmas letrinhas, tá bom? Caso você queira também mudar o usuário, que é o dono, o arquivo ou pasta, o seu dono ou o seu grupo, você pode também utilizar o shell, tá? Pra gente finalizar,
eu quero estar falando dois comandinhos a mais que são bem fáceis de se utilizar, que é o PSWD, onde o PSWD é responsável por modificar a senha daquele usuário. Então eu vou querer mudar a senha do Rafael, que eu cadastrei. Então PSWD, o nome do usuário, eu vou colocar aqui uma senha. Lembrando que, como eu sou root, eu não preciso saber a senha anterior, tá? Se eu não me engano, se eu estiver dentro do usuário, ele vai me pedir, por uma questão de segurança, eu acho, a senha do usuário, a senha antiga, ó. Tá? Então ele pede a senha antiga e ele me pede agora a senha nova, tá? Mas como eu sou usuário root, ele não me pede a antiga, tá bom? O outro é o User Mode. O User Mode, pessoal, é para mudar qualquer coisa em que você... Ou seja, vamos supor que eu queira colocar um usuário Rafael dentro do grupo root. Eu consigo fazer com o User Mode, tá? Então, se eu der um help aqui, ele vai ter uma série de opções, né? Como, por exemplo, o append, que a gente vai usar agora, ó, ele fala o seguinte, com "-a", você pode apendar, ou seja, adicionar um usuário a um grupo específico, né? Colocando o G, ou seja, adicionando o AG, a opção, sem remover o usuário de outros grupos que ele já pertence, tá? Então, se eu colocar só o A, ele vai sair do grupo lá padrão dele, tá? Então, você tem que se ligar sempre desses detalhezinhos de A, G. Aí você pode também modificar, ó, o GID. Então vamos supor o seguinte, que eu queira colocar, eu venho aqui, o Rafael dentro do grupo root, User Mode, aí eu venho -AG, aí vem, se eu não me engano, o grupo e o usuário. Pra gente poder testar, você roda esse comandinho aqui, ó. Getenv, na verdade, group, que é um grupo, e root, que é o grupo. E aí vocês podem ver que o Rafael foi adicionado aqui, ó. Ele agora tem permissões de grupo de root, ele tá dentro do grupo root. E aí, parando para pensar, você pode modificar agora qualquer arquivo, né? O Rafael é um usuário perigoso agora, ele pode modificar qualquer arquivo do meu sistema. Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho esse hash aqui, ó, eu tava até procurando aqui, esse hash em que o grupo, ó, ele pode ler, mas o outros também pode ler. Vou tirar essa permissão de outros. Então, ó, chmode, ó, -x, mais x. Ah, pessoal, detalhe, viu? Cuidado com essa brincadeira de permissão. Porque às vezes você pode comprometer seu sistema todinho se você acertar uma permissão incorreta, tá? Então tomem cuidado nesse sentido. Então, vou botar aqui no hash. Então vou tirar a permissão de leitura de outros. Beleza. Então tem um... Ó. Então apenas o grupo root e o usuário root tem permissão, o usuário root tem permissão de ler e gravar, e o usuário root, aliás, o grupo root tem permissão de ler. Os outros não tem permissão de nada. Então, se o Rafael não tiver dentro do grupo root de verdade, ele não vai conseguir ler o conteúdo dessa hash. Entenderam aí? Então, vou dar um vou dar um su Rafael. Agora, aqui tá ali o hash, vou dar um cat hash. Aí, ó. Eu li porque não tem nada. Mas ele tá conseguindo ler, senão te dá do erro de permissão. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. O assunto é bem complicadinho mesmo, bem extenso. Vou tentar dar umas editadas aqui para deixar o mais sucinto possível. Mas a ideia é que vocês realmente treinem isso em casa. Treinem quais permissões são atribuídas, em que situações. Então criem uma pasta e fiquem imaginando lá. Crie o usuário, se eu quero dar permissão para esse usuário, apenas fazer isso. Como eu faço? Faço assim, faço assim, faço assim. Então tomem cuidado nesse sentido. E pensem sempre como um cara que vai querer desfazer aquilo, tá? Então se eu fosse um cara malicioso, o que eu poderia fazer aqui para tentar desfazer isso aqui que já foi feito? Entendeu? Eu posso excluir, eu posso mover, quem sabe, né? Então deixei a dica maléfica aí, tá? Então espero na próxima aula. Acredito que o próximo vídeo ele vai ser talvez aí o penúltimo ou o último vídeo, tá? A gente vai fazer uma nova playlist de Linux avançado. E eu ainda tô amadurecendo algumas ideias ainda que eu tô querendo trazer pra vocês, mas a priori eu não quero dar spoiler, porque pode mudar. Então fiquem aí, comentem aí abaixo, sigam o canal com assim que os novos conteúdos saírem e vocês estarem ligados nesse sentido, tá bom? Então, até mais e tchau, tchau.